Os pastores que há 30 anos questionavam que ninguém poderia ver a caixa preta do diabo, que era a televisão, A caixa preta do a diabo? caixa preta do diabo, Caramba. que era a televisão, hoje estão na televisão. É, Então, eles não podem manter o diálogo. entendi. Os pastores que diziam que você não podia ter contato com o ovo de Satanás, que é a bola de futebol, hoje tem os jogadores nas suas igrejas. E chega, o jogador do Flamengo tá aqui, o jogador do Vasco tá aqui, o jogador do Corinthians tá aqui. Entendeu? Então fica incongruente. E hoje a eu nunca sei se é homossexualismo ou Não, homossexualidade. ismo é doença. Homossexualidade. É. E hoje elegeram a homossexualidade por quê? Quer dizer, não de hoje, né? De um tempo pra cá. Inclusive veio o Feliciano aqui, né? O pastor Feliciano falou que é contra o casamento gay e tal. E eu não entendo. Eu não entendo por quê. É porque precisa de uma bandeira. Essas pessoas, elas são eleitas porque elas atingem um nicho. E elas precisam defender essa bandeira. Elas dizem que é pecado e se torna o defensor da moral e dos bons costumes do cristianismo e o advogado de Jesus na terra. Como se Jesus precisasse. É. E elas não podem. Se algum dia essa bandeira cair, elas vão levantar outra bandeira. Durante alguns anos, a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade, era contrária. Hoje ela é defendida. Entendeu? Hoje as pessoas vendem a Bíblia a R$900, saquinho ungido pra você ficar rico, entendeu? Antigamente o rico não ia passar. O rico não ia pro céu. Não ia passar na porta. Era a doutrina da autocomiseração. Se você só era de Deus se você estivesse sofrendo, penando. Deixa seus bens e me segue, né? Entendeu? E agora virou. E agora virou a homossexualidade porque é o assunto do momento. Mas porque também ecoa, é o que você falou, ecoa num certo público. Senão ecoa num público muito tradicional. E a igreja não está preparada, e eu também acho que talvez nunca esteja, para conversar sobre isso. Porque se você... você acha que nunca vai estar? Eu acho que nunca vai estar. Porque isso existe desde sempre. Existe, né? desde sempre. Não é uma coisa atual. A igreja tá batendo agora porque é uma coisa de 10 anos. Não, sempre teve. Sempre teve. Mas, por exemplo, se você sentar com Feliciano, com qualquer outra pessoa, e vai falar assim, tá, você teve a oportunidade de ler os originais? Então, é isso que eu perguntei. Eu falei qual é a base bíblica e eles sempre citam aquele trecho que você deve saber. Então, por favor, cite. Eu não manjo, mas é de um homem deitar com outro homem, não é? Bom, tem 1 Coríntios 6, 9 e 10... Né? Os efeminados e os sodomitas não entrarão no reino dos céus. Isso eu nem lembrava. Eu lembrava desse outro que é... Levítico diz que com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso. Esse mesmo texto diz que se você usar uma camisa com 2 tecidos, você deve ser morto. Se você plantar 2 tipos de semente, ou seja, fazer uma horta, você deve ser morto. E se uma mulher estiver menstruada, ela sequer pode sair de casa. Então assim... você tem que contextualizar. Exatamente. Abre mão só do que interessa. Por que... não, então mas repetiu no Novo Testamento. Ok, então vamos para os textos do Novo Testamento, que são de Romanos e que são de Coríntios. As palavras originais que Feliciano fez a pachorra de pagar um mico em rede mundial com Felipe Neto, porque Felipe Neto não tem obrigação nenhuma de conhecer os originais. Mas Feliciano, se ele é pastor formado e essa é a bandeira dele, ele teria obrigação de conhecer os originais. Mas pelo visto, Feliciano não fala grego e nem hebraico. Eu estudei os originais. E aí? A palavra que é usada ali são 2 palavras. Malakoi, que é a famosa palavra Malakoi, e arsenokoites, né? Primeiro, regra da hermenêutica que você aprende no direito e também aprenderia se tivesse feito teologia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Primeira regra. Peraí. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Ou seja, se você não contextualizar, você já tá errado. Tá errado. Isso é usado na advocacia. É? Tá. Uma lei sem a sequência dos artigos... Isso deveria ser usado, sabe o quê? Para o pessoal analisar nossos textos de stand-up. Tá vendo só? Tira um trecho fora do contexto, fala, olha essa piada aqui. Cancelamento. E aí você não vê qual o contexto que aquilo foi contado. Num teatro, a piada era maior, aquilo era uma premissa, depois vem... Então, regra da hermenêutica. Exatamente, vou usar deveria isso. ser obrigatória em todas as cadeiras de ensino superior. Então tá bom, contexto... Outra regra. O livro explica o próprio livro. Como assim?
se uma coisa está aqui, você precisa buscar em todo o livro algo que respalde aquela coisa ou não. Ah, tá. Então o livro explica o próprio livro. E a outra coisa é ver todas as vezes que aquele assunto foi mencionado. São 3 regras da ciência hermenêutica. Por exemplo, malakoi é uma palavra que foi usada muitas outras vezes. E nenhuma dessas vezes estava falando sobre homossexualidade. Não. Por que no texto traduziram exclusivamente em Coríntios, uma cidade grega, se traduziu para efeminado? A palavra malakoi no original significa macio. Macio. Mas era usado para os nobres que tinham dinheiro para fazer roupas tão caras que elas eram macias, porque as roupas eram muito duras, eram muito rústicas. Então eles tinham poder aquisitivo para comprar veludo, para comprar seda, então eram macias. Então aquelas pessoas muito bem vestidas, finas, eram chamadas de malakoi. E aí eram avarentas. Usavam dinheiro, gastavam fortunas para se vestir, para mostrar uma aparência em vez de fazer outra coisa. Entendi. A Bíblia questiona isso de Gênesis e Apocalipse. A segunda palavra que é usada para sodomita, essa palavra não existe na Bíblia. Sodomita? Sodomita. Ah, o pecado de Sodoma e Gomorra. Eles eram viado e Deus queimou tudo. Beleza, a Bíblia diz que vamos partir desse pressuposto. Esse era o pecado de Sodoma. Por que Gomorra foi destruído? Ah, não era de Gomorra também? A Bíblia não diz que era de Gomorra. Tá. Ela diz que era de Sodoma. Não diz que era esse, mas o pessoal que usa esse texto diz que era o pecado de Sodoma, mas Gomorra foi destruída. E todas as cidades vizinhas também. Então quer dizer, se você é um assassino, eu preciso morrer. Deus errou o raio. Segundo, então acabou a homossexualidade. Não teve mais homossexualidade em nenhuma cidade, porque nenhuma foi destruída depois. Terceiro, quando Jesus está na terra, ele vira para uma cidade de Corazim, que não recebeu bem, e ele falou, no dia do juízo, vai ter mais juízo para você do que para Sodoma e Gomorra. Ah, é? Ou seja, Jesus aliviou Sodoma. Mas tudo bem. Quer usar isso? Aí pegou e colocou em 1 Coríntios a palavra sodomita para dizer que era viado. Quem colocou essa palavra foi São Tomás de Aquino no ano de 1500, anteontem. Não está na Bíblia. A palavra é acernocoites. Acernocoites. O que é? Arsen é homem, mas é homem. Tem várias palavras para homem. É homem macho, ou seja, o homem viril. Sei. Coites a gente sabe que vem de coito. Ah, é? Sexo. Né? Seno. Seno seria vários, ou cama. Aquele que se deita em várias camas, o homem que se deita em várias camas, ou que se deita com vários homens. Tradução, prostituto. E não homossexual. Então, se você olhar para a prostituição, a Bíblia condena a prostituição do início ao fim. Texto sem contexto é pretexto. Mas ensinar... Mas malakoi, qual seria o sentido que ele estava querendo passar então de macio? O que era? Você vê a linha do tempo do versículo inteiro, e aí as pessoas, por exemplo, pegam só essas 2 características e esquece que o versículo continua. Aí diz nem os idólatras, nem os avarentos, e nem aquele que fala mal de alguém. Seria o avarento. Exatamente. Aqueles que retêm a bênção, a prosperidade em benefício do outro. Entendi. Isso é totalmente bíblico. Quando alguém chega perto de Jesus e fala, o que eu faço para ir para o céu? Jesus fala, é a coisa mais simples do mundo. Ama a Deus e faz o bem. Mas eu não tenho... Não, ama a Deus e faz o bem. Mas... Ama a Deus e faz o bem. Tudo na Bíblia pode ser resumido a isso. Jesus resumiu a Bíblia a isso. Não é? Porque complicam pra caramba até pra terem o monopólio da... Tipo, fé. Eu tenho que te explicar as coisas porque você não entende. Quando, na verdade, é muito simples, né? Ama a Deus e ama o próximo. Ama o próximo.